Olá, vamos falar sobre terapia floral? Interessa-nos nesse momento, em particular, a terapia floral de Bach, que é um sistema que existe há mais de 60 anos e que foi pioneiro, abrindo caminho para tantos outros sistemas maravilhosos que temos hoje, como, por exemplo, o australiano, ou do Alasca, os da Califórnia, etc, etc. A terapia floral, ela se insere nas chamadas terapias integrativas, cuja finalidade é trabalhar o ser humano na sua essência interior, ou seja, naqueles aspectos que vão além do corpo físico. O Dr. Bach, ele disse textualmente o seguinte: o distúrbio patológico é a perturbação no eu interior e esta é a causa das doenças. Portanto, quando ele trabalhou nesse sistema, foi com a intenção de ir mais fundo naquilo que se move por detrás de qualquer perturbação física. Dr. Bach era médico, ele era bacteriologista, ele se preocupava muito em compreender por que um ser humano adoecia. Era uma preocupação que ele tinha desde criança, né? O sistema dele foi uma resposta a essa busca que ele tinha. E na medida que nós formos estudando, e se você se interessar em usar esse sistema para a sua vida, você vai ver que tremendo benefício ele pode ser para te ajudar a superar limitações pessoais e também como fonte de autoconhecimento. Quando uma pessoa se dedica ao estudo dos estados da alma, ela vai inevitavelmente iniciar um processo de mergulho em si mesma, compreendendo por que tem um medo, o que está por detrás de um medo. Essas camadas todas vão se descortinando para ela, porque é isso que o floral faz. O floral vai trabalhando na forma assim de camadas, retirando um nível de perturbação, fazendo vir à tona outro estado que ativava aquele, até que a pessoa vai conseguindo entender o que vai no seu próprio inconsciente. Então, o floral de Bach, assim como qualquer outro sistema floral, constitui-se num tremendo meio de autoconhecimento. A parte da sua função elementar, que é tratar os estados da alma. Bom, nós vamos na nossa próxima sequência falar do Dr. Bach, a história dele, como ele chegou a esse sistema, ok? Vamos falar da vida e obra desse grande médico. Até já! Vamos dar sequência na segunda parte desta primeira aula, falando agora sobre a vida do Dr. Eduard Bach. Dr. Bach nasceu num vilarejo chamado Moseley, perto de Birmingham, na Inglaterra. Isso aconteceu no dia 24 de setembro de 1886. E ele veio a falecer no dia 27 de novembro de 1936. A família dele era do país de Gales e deles ele herdou um amor imenso pela natureza. Desde criança, o Dr. Bach manifestava grande capacidade de concentração e determinação. Segundo consta, ele era sonhador, idealista e tinha um bom senso de humor. Ele sabia desde muito jovem que queria ser médico. Acreditava que toda e qualquer enfermidade poderia ser curada, mesmo aquelas tidas como incuráveis. Ele estudou na University College Hospital, em Londres, de 1906 até 1912, onde se formou aos 26 anos. Ele permaneceu em Londres, especializou-se em bacteriologia e patologia e recebeu seu diploma de saúde pública em 1914. Bom, obstinado como ele era, ele se dedicava com muito ardor à sua busca pelo alívio do sofrimento humano. A sua experiência mostrou que mesmo
que o mesmo tratamento tinha uma eficácia variada ou nula de acordo com diferentes tipos de pessoas, o que levou ele a se aprofundar nessa questão de que existe algo além da doença orgânica, ou seja, as características individuais, a personalidade do indivíduo. O Dr. Barr acumulou muita experiência trabalhando na emergência de 2 hospitais e posteriormente em seu consultório particular. Mas ele continuava sem respostas para seus questionamentos e foi atrás de mais uma especialização, a imunologia. Foi assim que ele descobriu a relação entre algumas bactérias intestinais com doenças crônicas. Nesse processo todo, porque ele trabalhava muito, a saúde dele foi se enfraquecendo, porque ele já havia muitos anos seguidos de estudo e trabalho sem dar a si mesmo o devido descanso. Mesmo tendo a saúde fragilizada, ele seguiu em frente e, por conta disso, inclusive, ele foi rejeitado durante a guerra, né? Em 1914, ele não pôde ir à guerra, mas ainda assim ficou responsável por 400 leitos na emergência do colégio universitário, né, onde ele tinha se formado. Ele também atuou como assistente clínico de bacteriologia no mesmo hospital, isso de 1915 até 1919. Sem obedecer aos sinais da fragilidade física dele, o que aconteceu? Ele teve uma severa hemorragia no ano de 1917, o que o levou a uma cirurgia. E nessa cirurgia foi constatado que ele tinha um tumor cancerígeno que foi retirado, mas naquela época ainda havia uma dúvida se havia ocorrido, né, a metástase ou a possibilidade da metástase. Por conta disso, ele foi prevenido de que ele deveria aguardar um tempo de 3 meses para que se soubesse se havia tido essa metástase ou não. Então ele ficou 3 meses internado. Uma vez que foi afastada, né, essa possibilidade, ele voltou ao trabalho e deu seguimento aos seus estudos. Uma vez que ele voltou ao trabalho, ele focou bastante nas pesquisas dele na área de bacteriologia e por conta disso ele foi ficando cada vez mais conhecido. Em 1922 foi quando ele conheceu a homeopatia e ele sentiu que ele poderia combinar os seus princípios com os desta e passou a preparar as vacinas dele com a metodologia homeopática. Os resultados foram maravilhosos, né? Então, a homeopatia o ajudou a entender melhor os mecanismos de cura e a melhora do indivíduo como um todo. O Dr. Barr seguiu trabalhando intensamente como bacteriologista e patologista nos hospitais, além de manter um consultório particular e um pequeno laboratório onde ele atendia gratuitamente. Posteriormente, ele abriu um laboratório em Park Crescent que só foi fechado quando ele se mudou de Londres. Em 1926, ele publicou uma obra sobre seus nosódios intestinais, que já eram bastante conhecidos na Inglaterra e em outros países, e inclusive são conhecidos como nosódios de Barr, né? O processo dele foi sofrendo uma alteração, o processo que eu falo assim de profissional, né, foi sofrendo uma alteração que culminou também com um certo ponto de mutação na vida dele. Isso foi em 1928, quando ele tinha 42 anos de idade, quando ele começou a tentar substituir os seus nosódios por medicamentos preparados de plantas. Então, usando o sistema homeopático de diluição e potencialização, ele preparou 2 flores que ele trouxe do país de Gales, Impatiens e Mimulus. Na sequência, ele preparou o Clematis. A gente vai falar sobre esses florais mais adiante no curso. Os resultados foram encorajadores. Então, assim, por essa época foi que Barr começou a separar os indivíduos em grupos por semelhança de comportamento, como se sofressem do mesmo problema. Ele teve o insight de que deveria existir um medicamento que aliviasse o sofrimento comum a cada grupo de indivíduos. Em 1930, aos 44 anos de idade, ele resolveu largar sua rentável atividade em Londres, o consultório e os laboratórios, para buscar na natureza esse sistema de cura
que já estava assim, crescendo dentro dele. E que desde pequeno ele sentia que era uma possibilidade real, né? Então o que ele fez? Ele deixou a fama, deixou o conforto, deixou o status que ele alcançou como médico, né, em Londres, e partiu para essa nova etapa de vida. Só que antes de ir, ele queimou tudo o que ele tinha escrito até então e deixou o resto do trabalho para ser concluído pelos seus colegas e seus auxiliares, né, que trabalhavam com ele. Obviamente que ele foi muito criticado. Ele recebeu, por essa época, o encorajamento do Dr. John Clarke, né, que era o diretor do Homeopathic World, um jornal dedicado às descobertas no campo da homeopatia. Então, assim, o Dr. Clarke colocou esse periódico à disposição do Barr para que ele pudesse ali publicar todas as suas descobertas. Bom, a gente vai dar seguimento na vida e obra do Dr. Barr na próxima aula, tá? Para que esse vídeo não fique muito comprido. Até lá!